Salve amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ricabox. Meu nome é Ricardo e aqui a gente fala sobre colecionáveis, mas a gente fala sobre outras coisas também. Esse vídeo de hoje aqui, o título dele, né, é Colecionar. Qual é a hora certa? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu já vou introduzindo aqui já o vídeo para tentar não deixar ele muito longo, né? Mas pedindo aí, se inscreve aqui no canal, tá? Não se esqueça não, deixa seu like também se gostar do vídeo para ajudar a gente por aqui e compartilha. Compartilhar o vídeo é essencial aí porque se eu depender do nosso amigo YouTube, eu tô lascado. Mas vamos lá. Vamos falar sobre essa hora certa. Eu vou dar um exemplo aqui. Do que eu quero dizer com esse negócio da hora certa, que são a hora certa das nossas escolhas, o momento certo de fazer as escolhas e, de preferência, fazer as boas escolhas, as escolhas corretas, né? E eu quero traduzir isso aqui da forma que eu estou fazendo a minha coleção hoje, de que forma eu tô fazendo. Eu tô criando mudanças aqui para mim, porque eu acredito assim, a gente fala, pô, não, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser assim até o fim. Eu acho que isso é um grande erro, né? Porque na vida tudo muda, tudo se transforma, né? Por exemplo, a rua que você nasceu, a rua onde você nasceu, já não é mais a mesma rua, ela já está totalmente diferente, você talvez nem reconheça mais ela, dependendo da tua idade, claro, né? Por quê? Porque ela se transformou, ela mudou. É assim que é a vida da gente vai se transformando, a gente vai ficando mais velho e o ideal é a gente acompanhar essas transformações. Eu acredito isso, né? Acredito assim, né? Acredito que você ser a mesma pessoa que você era quando era moleque, não tem como, né, cara? Até porque a vida já te pregou várias peças, já te deu várias cacetadas, então você tem que ir aprendendo com as coisas e você tem que ir se transformando. Eu vou dar um exemplo aqui desse negócio da hora certa, o momento certo de você escolher os seus atos, a forma de você agir, como você agir. Será que existe um time para isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem ruim que está acontecendo comigo. Um exemplo que está me entristecendo bastante. Não tem nada a ver com coleção, nada a ver com isso. Mas é um momento que eu estou levando ao extremo, né? Mas é um modo de eu explicar mais ou menos esse lance da hora certa, da hora correta. Eu tenho 5 cães aqui na minha casa, eu já tive muitos cães. Eu criei cães, criei pastor alemão. Quem assistiu o filme Carandiru, não sei quem assistiu esse filme, tem um pastor alemão que trabalha no filme lá, que ele anda no meio dos bandidos que já daquele massacre lá todo, e aquele cachorro foi criado por mim, o As de la Plata. Eu criei aquele cão, eu treinei aquele cão. Então, eu tive muito contato com bichos, sempre tive, já falei isso aqui no vídeo, crio aves e tudo mais, né? E tenho cães, hoje meus cães são só de estimação, não faço mais criação, não mexo mais com isso não, né? Só a gente muda, né? Mas o amor pelos animais eu não deixo de ter, então eu tenho meus cães aqui. E eu tô com uma situação com um deles, o Jimmy, que é um husky que a gente tem aqui, que ele tá muito velhinho já, mas bem velhinho, ele tá com 14 anos. Essa idade para um cão de médio e grande porte já é uma idade muito avançada, tá? Cães menores, cães de pequeno porte vão mais longe, mas cães de médio a grande porte, 14 anos já está esticando, tá? E a gente está com um problema com ele há um mês, ele vem tendo problemas de locomoção, de sentir dor, e a gente está levando, e a gente sabe que se a gente deixar, ele vai sofrer demais. Então a gente sabe que a gente vai precisar a qualquer momento assim, fazer ele dormir, né? Vamos dizer assim, né? E cara, isso para mim é uma facada no peito, né? Puta, eu tenho uma dificuldade enorme nisso de saber qual é a hora certa de fazer isso. Se é que existe uma hora certa. Mas como eu já tive muitos animais e já aconteceu de eu ter que fazer isso, né? Sempre chega um momento que você nota assim que tá na hora de fazer, né?
o animal ele deixa de se alimentar, o animal começa a chorar direto, de dor, se ele tiver alguma dor, assim, ele começa... Então você começa a notar o momento de você fazer. Mas é o que não ainda está acontecendo com o Jimmy. Eu não consigo enxergar esse momento ainda, essa hora, né? Mas ele tá com sofrimento, né? Ele tá sofrendo. Mas eu não consigo... Eu ainda falei para minha esposa, falei, não sinto que é a hora ainda certa. Mas é aí que tá, né? Será que a gente tem esse... Primeiro, será que a gente passa assim, será que a gente tem o direito de interromper uma vida assim, né? É direito nosso fazer isso? Eu acho que com animais, a gente pode fazer isso. Mas na hora, saber a hora certa de fazer isso, a hora que realmente é a hora, né? É difícil pra caramba, cara. Mas você começa a sentir esse momento, né? Eu já estou sentindo esse momento chegar, a gente já deixou um veterinário nosso de prontidão aí, e ele está só esperando o nosso start, né? E aí que vem a hora de fazer isso, né? Porque o animal, esse meu animal, ele tá se alimentando, ele tá, né? Só que, ele vai levantar, ele chora de dor, ele vai deitar, ele chora de dor, ele vai fazer as necessidades dele, ele chora de dor. E, cara, é duro, né? Então a gente está nesse impasse de saber o momento certo de dar esse start. Eu estou falando isso porque, lógico que falar em coleção não tem nada, né? Na teoria não tem nada a ver com o que eu estou falando, com o que eu falei aqui. Mas esse lance da hora certa que eu estou querendo dizer é com relação à coleção também. Qual é o momento certo de haver mudanças na sua coleção? Ou não existe esse momento? Você é um colecionador e vai viver colecionando, comprando, adquirindo e da mesma forma que você fez no início. Eu estou falando isso porque quando eu comecei a colecionar para valer mesmo, que foi em 2022, que eu passei a colecionar, que eu passei a comprar as coisas assim de forma mais intensa, né? Cara, eu comprei muita coisa, eu fui comprando muita coisa. Vamos falar de quadrinho, por exemplo. Eu comprei muito quadrinho e hoje quadrinhos que eu olho assim e falo, eu não... Por que eu comprei tudo isso, né? E os meus formatinhos antigos, que esses eu tenho uma visão deles diferente de uma visão de leitura dessas obras, né? Eu tenho elas como relíquias mesmo, né? São muito antigas. Quando eu acho algum formatinho assim bacanão mesmo, bem bacana, eu pego, e não para ler, eu pego como se fosse uma relíquia, como eu compro, por exemplo, uma peça de porcelana que eu acho assim antiga, eu acho bonita, como eu vejo um brinquedo antigo que às vezes nem funciona, mas o fato da antiguidade dele estar ainda intacto, né? Mesmo não funcionando, isso aí é esse lado da coleção que é mais forte em mim, né? Esse lado é mais forte. Mas hoje, para você fazer tudo isso, hoje é uma situação assim difícil, porque tá tudo muito caro, tá tudo um absurdo, né? E parece que a gente vai entrando numa porta que, se você não marcar bem onde ela fica, para sair depois dessa porta é meio difícil. Então eu acho que a gente tem que, na minha visão, tá? Isso é um modo de eu pensar. Tem gente que vai pensar totalmente diferente de mim. Mas na minha visão a gente precisa começar a entender qual é o momento certo, qual é a hora certa para você fazer as mudanças necessárias para sua coleção, por exemplo, porque eu não pretendo parar de colecionar. Eu não falo assim, não coleciono mais, acabou, vou vender tudo que eu tenho. Não, eu não penso nisso, né? Eu quero continuar colecionando. Mas de que forma? Da mesma forma que eu colecionei até agora? Não sei. Porque, como você sabe, eu não coleciono uma coisa só, eu não coleciono só quadrinho, eu coleciono quadrinho, eu coleciono miniaturas, eu coleciono brinquedos antigos, eu coleciono antiguidades, eu coleciono figuras de ação. Não, por exemplo, figuras de ação, essas estátuas, por exemplo, faz muito tempo que eu não compro, mas muito tempo. Primeiro porque estão caríssimas, né? E, cara, é aquela coisa, você vai colocando foco em alguma coisa e desfoca de outra, aí depois você foca um pouco mais naquela, desfoca de outra, e eu tenho feito, assim, um exemplo, por exemplo, né?
um exemplo, por exemplo, é bom. Um exemplo, tinha um quadrinho aqui na Amazon que estava com uma promoção de 47%. É um quadrinho que estava na minha lista de desejos há muito tempo. É um quadrinho já mais antigão, da Comic Zone, se não me engano. Até aqui tudo ia bem. Daquele... eu não lembro o nome dele agora, é um artista turco, né? Esqueci o nome dele, mas eu já li várias coisas, já li algumas coisas dele e gostei, né? Gostei da arte dele, gostei do modo como ele escreve, do enredo dele, né? E esse era um quadrinho que estava na minha lista para comprar. Mas, assim, hoje, antigamente eu ia, deu desconto, pá, pum, vai pondo no carrinho, vai comprando, vai comprando, vai comprando. E eu olhei o desconto lá, 47%, tava 40 e poucos reais o quadrinho. Era talvez o momento certo de comprar, ou não. Porque na hora de fazer a compra, eu notei que não era o momento de eu fazer aquilo. Eu falei, não vou fazer. Por quê? Porque eu tô sem dinheiro, porque não sei o quê. Não, a questão não foi essa. A questão foi que eu falei assim, eu vou comprar esse quadrinho, mais esse quadrinho aqui. Um outro exemplo, a coleção Condato Maldito, que eu estou fazendo da Dark Side, uma coleção que já tinha acabado já, mas continua todos os números disponíveis para compra ainda, mas eu estou notando que a coisa já deve parar, deve acabar, né? Um desses termômetros foi na Feira do Livro, que a Dark Side não levou nenhum desses quadrinhos para vender. Eu falei, poxa, ela não veio com nenhum quadrinho desse, né? Será que ela tem ainda no estoque dela? Ou já está só com a Amazon e algumas outras lojas aí perdidas aí no mundo, né? E eu tô só com 4 números faltam mais 4. E eu até agora não peguei. E corre o risco de eu ficar sem. Corre o risco de eu perder e acabar e eu ficar com a coleção incompleta. Mas eu até agora não peguei. Eu falei assim, tem uma coisa dentro de mim que tá mudando um pouco o jeito de eu colecionar. Miniaturas, por exemplo. Eu tô comprando muito pouco. E eu ia assim, por exemplo, eu tive numa abertura de caixas aí agora recentemente, e comprei 2 miniaturas e eu depois que saí de lá eu falei, por que eu comprei essas 2 miniaturas? Era assim algo que eu estava almejando para ter? Que eu estava no meu... Não, eu comprei porque eu estava lá, falei, vou comprar 2. Comprei por comprar, né? E tudo isso começou a me fazer ter essa reflexão agora, né? A hora certa de comprar alguma coisa, a hora certa de acabar com o sofrimento de alguma coisa também, de alguém, né? Qual é a hora certa para isso, né? Qual o momento certo para isso? Será que a gente tem capacidade de ter esse entendimento? Eu não sei. Mas, quando você começa a pensar dessa forma, já é um início para que você possa descobrir o momento certo de fazer as coisas. Você está dando o primeiro passo para trazer para você algo que possa te ajudar nessa questão de saber o momento certo de comprar. Então, eu estou hoje daqui uns 15, eu vou ficar uns 15 dias fora daqui, que eu já falei também aqui, que eu tenho o Campeonato Brasileiro lá de Ornitologia, que eu vou ficar lá e eu vou ficar focado nisso, eu não vou ficar focado em comprar quadrinho, em comprar miniatura, em comprar nada, eu vou ficar focado nesse trabalho que eu vou fazer. A hora que eu voltar dele, aí eu vou saber se eu tenho que comprar algum quadrinho, e eu estou lotado, minhas coleções tenho várias coleções aqui incompletas ainda, né? E qual vai ser o momento de eu fazer isso, né? Qual vai ser a hora certa de eu fazer isso? As mudanças na minha mente, no meu modo de conduzir a coisa já estão acontecendo. Elas já estão, assim, vivas, né? E existem outras mudanças até no canal aqui. A gente está pensando em fazer lives, eu e mais um amigo meu aí, o João, lá do Rio de Janeiro. Eu pedi para ele pelo menos esses 15 dias para mim ver direitinho como a gente vai fazer, porque eu quero estar focado no que eu vou fazer, né? Lá no campeonato. E a hora que eu voltar, qual vai ser o momento certo da gente dar o start nisso que a gente está bolando aqui, eu e o João, né? Que ele vai me ajudar nisso aí e vai ser um parceiro aqui no canal
para mim, para a gente fazer essas coisas. Eu nunca fiz isso, não faço a menor ideia de como fazer. Ele tecnicamente sabe fazer, mas ele também nunca fez uma live de... E ele é um colecionador, ele tem até loja, né? Tem a loja Caçadores de HQs na internet, né? É dele. E é um cara muito gente boa. Apesar de eu não conhecer ele pessoalmente, a gente tem uma amizade bacana que a gente fez aí nesse meio de colecionar as coisas aí, colecionar quadrinhos, né? Ele é um colecionador de quadrinhos. E então as mudanças elas vão acontecendo e a hora certa de você fazer. Qual é o momento certo? Você sabe qual é o seu momento certo de fazer as coisas? Ou tudo é mesmo por impulso? Tudo é mesmo... deixa a vida nos levar, a vida leva. É mais ou menos assim? Ou você também tem uma consciência assim de que a gente precisa estar dentro de uma frequência legal para a gente poder saber essas coisas, porque essas coisas não são fáceis de você saber o momento certo de fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, mudanças. É fácil fazer mudanças? Não, não é. Às vezes é melhor a gente ficar na nossa zona de conforto e deixar a vida como tá, né? Pelo menos você não tem, mas será que esse é o certo ou não? Né? Qual é o momento disso começar a mudar? O vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal. E no momento que vocês acharem certo fazer isso, ok? Fiquem todos em paz. Uma vida longa e próspera para todos. Até!